Vamos lá, gente. Para a gente encerrar, então, a parte de óptica, a gente fala um pouquinho sobre as anomalias, ou não todas, né? Óbvio, algumas anomalias da visão. E a gente foca, na verdade, nas anomalias que a gente consegue corrigir com lente. Que é basicamente a ótica da visão é um apêndice, digamos assim, do estudo das lentes. Tá bem? Então, a ideia é a gente primeiro fazer um apanhado do olho humano para entender onde estão os problemas na formação de imagem, né? Qual é a natureza do problema na formação de imagem, e a gente propõe de que forma a gente pode corrigir. Então, assim, a melhor maneira de entender o que é um olho humano, fisicamente falando, é pensando naquele modelo muito simples que a gente usou lá no comecinho do estudo da ótica, que é o modelinho da câmara escura. Lembra? A câmara escura de orifício, ela simula, de maneira muito simplificada, a estrutura de um olho humano. Não sei se vocês lembram que na câmara escura, como que funcionava, né? Para cá. Você tinha uma caixa, você fazia nessa caixa um pequeno orifício, bem pequenininho mesmo, e posicionava um certo objeto de frente da câmara. Esse objeto ele estava a uma certa distância do orifício, né? E a partir daqui, a luz que vamos dizer assim, que esse objeto emite, ela vai entrar na câmara escura e vai produzir aqui uma imagem invertida, tá? O mecanismo pelo qual os nossos olhos capturam as imagens é essencialmente assim, tá bem? Só que como que funciona na prática dentro do olho? O olho ele é formado por ele é um compartimento que tem aqui um pequeno buraquinho, tá? Esse pequeno buraquinho, que vai fazer o papel do orifício ali na câmara escura, é o buraquinho que a gente chama de pupila. Pupila. Pupila, tá? Aquela parte em volta da pupila que dá cor para os nossos olhos, é a íris, né? Ela é formada por um músculo, uma musculatura circular. Essa musculatura circular, ela pode contrair ou relaxar de maneira autônoma. A gente quem comanda isso é o nosso sistema nervoso autônomo, tá? E é justamente por ela que é ela quem regula a entrada de luz. Então, por exemplo, quando nós estamos num ambiente onde está bastante iluminado, onde você tem bastante luz, a imagem ela tende a se formar mais facilmente nos olhos. Então, a íris, junto com a pupila, vão fazer isso aqui, ó, contrair. Quando a gente está num lugar onde a luz está mais escura ou tem menos intensidade luminosa, para você conseguir enxergar os objetos de maneira mais nítida, há um aumento desse orifício, aumenta o buraco, ela dilata, você fica com a pupila dilatadona assim, escura, e aí a luz entra aqui, tá? É, quando a gente vai no oftalmologista, né, ele pinga um colírio aqui, e o que que esse colírio faz? Ele anestesia o músculo da íris, é um anestésico, e aí a íris fica aberta. Justamente para o oftalmologista conseguir enxergar o fundo do olho, ver se tem alguma lesão na retina, tá? Beleza. Aí, depois que a gente tem a pupila, a gente tem aqui o sistema córnea cristalino. É o sistema córnea cristalino. Na verdade, a gente chama de sistema porque é um sistema de lentes. Tanto a córnea como o cristalino, juntos, se comportam como uma lente, tá? E é uma lente convergente, pessoal, tá? O nosso sistema de captura de imagens, ele é baseado numa lente convergente, ok? Então eu tenho aqui o sistema córnea cristalino. Esse cristalino, por dentro ele é meio gelatinoso, tá? Esse sistema, esse cristalino que a gente está representando pela lente, ele tem anexado aqui uns músculos, tá? Ele tem uma musculatura chamada músculo ciliar. Esse músculo ciliar, ele é um sistema que consegue contrair e expandir para mudar o foco do cristalino. A função do músculo ciliar ela é muito importante, porque se você parar para perceber bem, nós conseguimos enxergar com nitidez num intervalo de distância muito grande, né? Você consegue enxergar objetos com nitidez de maneira próxima e de maneira mais distante. Para que isso aconteça, pessoal, você precisaria ter uma lente cujo foco mudasse toda hora.
Se você está mais próximo, você está mais longe. Para você conseguir manter a imagem com a mesma qualidade, você precisa que essa lente mude o foco. E quem faz isso é o músculo ciliar. O músculo ciliar, ele consegue deixar o nosso cristalino ou assim, ó, ou assim. Então imagina uma lente de bordas finas que você poderia apertar ela assim, ó, e ela ficar mais ovaladinha, ou você esticá-la assim e ela ficar mais compridinha, tá? Percebe que uma vez que você muda isso, você está mudando o foco da lente. Então os músculos ciliares, eles conseguem alteram o foco do cristalino. Essa propriedade, pessoal, de da gente conseguir acomodar o foco, e é inconsciente, né? Tipo, você não fica assim, ai, foco, melhora, melhora. Tipo, ele vai melhorar sozinho. Isso é chamado de acomodação visual, tá? Essa propriedade que a gente tem de enxergar mais longe, mais próximo e adequar o foco é a acomodação visual, beleza? Aqui dentro do globo ocular, você tem um líquido chamado humor aquoso. Humor aquoso. Eu nunca me esqueço. Eu fiz 4 anos de farmácia, né? E no primeiro e no segundo ano tinha anatomia. E, puta, cara, o dia da anatomia do olho foi foda, cara. Porque a gente vê o olho por dentro mesmo, né? E, cara, é bizarro. E o professor, ele tinha um olho inteiro. E ele quebrou o olho pra gente ver. Cara, sai água do olho, é um negócio bizarro. O olho, juro, é uma coisa bizarra. É uma, é uma membrana, imagina uma membrana com água dentro. É uma coisa surreal. Né? Aí aqui no fundo dá para ver que é diferente, tá? No fundo do olho é muito interessante, porque você vê aqui nessa parte interna aqui, você vê uma coisa um pouco diferente. Você não consegue exatamente entender o que é. Depois que você tem aula, você entende que aqui você tem as células da retina. A retina, pessoal, ela não é, ela é uma região ocular onde você tem uma grande concentração de células. Essas células, elas são divididas em duas categorias. Qual que é a função das categorias em si? Dos cones e bastonetes. Elas são células fotossensíveis, então, tipo assim, elas são sensíveis a ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética entra, excita a retina, aquilo é um excitador da célula, porque isso é uma coisa interessante também quando a gente vai estudando o corpo humano. Você vai percebendo que dentro do nosso corpo você tem células que são sinaleiras. Por quê? Elas são sensíveis a alguma coisa. Por exemplo, você tem célula que é sensível à vibração, você tem célula que é sensível à onda, você tem célula que é sensível à pressão. Quando você aperta assim, por que que você sente? Porque você tem células que são sensíveis à pressão. Você tem células que são sensíveis ao pH. Por exemplo, no nosso sistema nervoso central, você tem uma região chamada bulbo, que é uma região que controla a frequência respiratória. Então, por exemplo, quando você vai fazer um exercício, está fazendo uma atividade física, está estressado, a respiração ela vai controlando pelo bulbo. Como que o bulbo sabe que ele tem que controlar a respiração? Pelo pH. Conforme você vai precisando de mais oxigênio, o seu sangue vai sofrendo uma leve acidificação. Essa pequena concentração de oxigênio, de CO2, que vai acidificando o seu sangue, vai servindo para excitar algumas células que vão mandar o sinal para o bulbo. Então, tipo, quando a gente fala em sistemas sensoriais, isso fica muito claro, né? A luz excita a célula. A célula, quando é excitada, ela dispara um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é enviado pelo nervo óptico até o sistema nervoso, na região de processamento da visão, né? Que, segundo falam, é na região mais aqui da posterior do cérebro, tá? Dentro dos cones e bastonetes, qual que é a função, né? Um grupo de células é responsável por refinar a cor. Então, por exemplo, os daltônicos que têm problemas genéticos, né? Faltam algumas células que capturam certos comprimentos de onda. Na verdade, pessoal, a gente tem um sistema de células que captura. Vocês já ouviram falar de RGA? O sistema de RGA é um sistema de cor.
que a televisão usa. O nosso sistema ele é muito parecido com o sistema RGA. Ele captura algumas ondas específicas e mistura essas ondas compondo a cor. Né? Quando a pessoa tem, por exemplo, daltonismo, por conta das mutações genéticas, pode acontecer de faltarem algumas dessas células de cor. Então, alguns comprimentos de onda, o daltônico não consegue perceber claramente, tá? E os cones são as células responsáveis por identificar se está escuro, se está claro, para fazer a composição de intensidade de luz, tá? Então, todo esse sinal é processado ali. Beleza. E como que tudo isso acontece? Vamos imaginar que essa pessoa não tenha nenhum problema visual. É o que a gente chama de olho emétrope. Emétrope. Emétrope é um olho com visão normal, tá? Normal. Você tem o míope, o hipermétrope, o astigmata e o presbíope, né? Fora os outros problemas, catarata, zóio torto. Zóio torto é foda. Tá. Para a imagem se formar com nitidez, é preciso que os raios de luz originados do objeto se concentrem na retina, certo? Então vamos imaginar como isso é feito. Vamos supor que eu coloque aqui um objeto, ó. Aqui tem um objetinho. Deixa eu colocar um pontinho, vai. Vou fazer isso aqui. Colocar um objeto aqui, um ponto P, tá? A luz vai sair do objeto, vai entrar na retina, vai ser convergida, porque isso aqui é uma lente convergente, vai ser convergida e os raios têm que se formar bem na retina, tá? Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito interessante, que é uma curiosidade que eu fiquei sabendo só na faculdade. Existe um ponto aqui no olho, que é um ponto onde o nervo óptico ele se insere no globo ocular. É um ponto de inserção mesmo, ele encaixa ali, que é esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, gente, não tem célula de cone bastonete. É muito curioso isso aqui, ó. Não sei se foi uma falha de Deus, mas aqui não tem célula. Esse ponto é chamado de ponto cego. Ponto cego. E isso é uma coisa muito interessante. Depois vocês procuram na internet, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o nosso. É que a gente não percebe isso porque o nosso cérebro é muito foda. A imagem que a gente enxerga de verdade, ela tem um ponto. Imagina você ver uma imagem com um ponto preto. Imagina você olhar para a lousa, sei lá, você está vendo a lousa inteira e você vê um ponto preto aqui. Essa é a imagem que você enxerga de verdade. Só que você tem essa mesma imagem nos dois olhos. O que que o seu cérebro consegue fazer? Ele consegue pegar as duas imagens e compor e some o ponto cego, tá? Agora, tem um exercício que você faz com o olho que você consegue enxergar um ponto cego, tá? Você consegue ver, em alguns momentos você consegue ver uma mancha preta. Você olha assim, você consegue ver uma mancha preta. Depois procura no YouTube que vocês vão ver lá. É bem interessante esse negócio do ponto cego, tá? Bom, enfim, tirando o ponto cego agora, o objeto vai jogar luz aqui. Vamos desenhar alguns raios de luz para ver o que tem que acontecer aqui. Eu vou desenhar um que está passando bem pelo centro óptico da lente. Ó, isso aqui é um raio de luz. Tá vendo que ele está batendo ali num ponto, tá vendo? Para a minha imagem ser nítida, todos os raios de luz que saem dali tem que bater naquele ponto. Todos. Então, por exemplo, se o olho de uma pessoa é normal, tem um outro raio que vai fazer isso aqui, ó. Ele vai bater na lente. A lente vai convergir o raio e ele faz isso. Se você desenhar qualquer raio que incide no olho de uma pessoa que tem visão normal, isso deve acontecer. A condição de nitidez é que todos os pontos se encontrem aqui. Então, isso aqui é uma imagem nítida. Imagem nítida. Tá? Beleza? Gente, essa imagem nítida, ela. Porque, assim, por exemplo, quando você vai no oftalmologista para fazer algum tipo de diagnóstico, como que ele sabe que o seu olho não é normal? Ele tem parâmetros. Tipo, ó, você tem que enxergar isso, isso, isso. Se você não enxergar isso, 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 eu sei que seu olho não é normal.
Eu estou contando isso porque dentro desse contexto existem dois pontos aqui que são muito famosos. A gente tem um chamado ponto próximo e o ponto remoto. Ponto remoto. O que é remoto? Distante, longe, né? Tá. Então, o que são esses pontos? O que vocês acham que são esses pontos? Vamos ver o que vocês acham, né? O que seria um ponto próximo? É o mais próximo que você consegue enxergar com nitidez. Com nitidez. Ah, porque, por exemplo, até para quem tem a visão normal, se você começar a aproximar demais, primeiro que se você começar a aproximar demais pelo meio, você vai começar a ficar vesgo. Mas mesmo se você tentar aproximar assim, você vê que ele perde a nitidez, fica meio borrado, borrado. Esse ponto próximo, ele é o padrão considerado, vamos dizer assim, normal, é 25 centímetros. 25 centímetros, tá? Então isso aqui é o ponto próximo de uma pessoa normal. Por exemplo, né, já vamos começar a discutir as questões de problemas da visão. Existem pessoas que têm dificuldade a enxergar a 25 centímetros. A pessoa que faz isso aqui, ó. Ela tem dificuldade de enxergar de perto. É o que acontece na hipermetropia. Na hipermetropia, o foco, o ponto próximo da pessoa não está nos 25 centímetros. Ele está mais longe. Depois a gente discute por quê. Então, o que a pessoa tem que fazer, na verdade? Ela põe um objeto mais longe para que ele fique no ponto próximo dela. Mas o ponto próximo dela não é o ponto próximo considerado normal, então ela está com hipermetropia, tá? O ponto remoto, pessoal, também é um ponto de referência. Ele é um ponto de referência onde a gente consegue enxergar a imagem mais longe, nítida, tá? O ponto remoto é o infinito. É o infinito. Aqui a gente precisa parar para fazer uma reflexão sobre esta questão. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei, cara, pera um pouquinho. Se o ponto remoto é infinito, ninguém deve ver normal. Você não enxerga as coisas do infinito, né? Aí depois eu fui entender que, na verdade, isso aqui é uma forma, ela não é uma forma literal. A gente fala que o ponto remoto é o infinito, é o seguinte: quando você vai afastando um objeto de uma pessoa, a pessoa ela não vai perdendo a nitidez. Ela vai percebendo que ela para de enxergar o objeto, não porque ele perde a nitidez, mas porque ele fica pequeno. Então, quando a gente fala que o ponto remoto é o ponto onde a pessoa enxerga é o infinito, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: essa pessoa não tem problemas para enxergar objetos longe com nitidez. Então, por exemplo, se você colocar um objeto, eu vou pegar um exemplo muito claro: a Lua. A Lua está na casa do caralho. Uma pessoa que tem visão normal, ela vai enxergar a Lua com nitidez. Eu não enxergo a Lua com nitidez. Se eu tirar os meus óculos e olhar para a Lua, eu vou ver a Lua. Mas primeiro que eu vou ver uma Lua e outra Lua do lado, assim já. Mas tem duas Luas. A cor, eu começo a olhar para a Lua, já começo a ver uma cor diferente, é tudo estranho. Então é nesse sentido que a gente fala que o ponto remoto é o ponto infinito, tá? Esse ponto remoto é um problema para o míope. O míope é a pessoa que tem que aproximar um pouco mais o objeto. Então, tipo, vamos supor que o ponto remoto seja aqui no infinito, né? O míope, ele tem um ponto remoto para cá. Ele não consegue enxergar de tão longe. Então, a hipermetropia, ela está associada ao ponto próximo, depois a gente vai desenhar, e a miopia está associada ao ponto remoto, tá bem? Outra coisa importante, pessoal, que aí a gente precisa já deixar de antemão. Nós vamos corrigir problemas usando lentes, ok? E a lente, ela tem uma vergência. Lentes possuem vergência, que é popularmente conhecida como grau. Grau. Ô, gente, a gente estudou um pouco sobre lentes, aprendemos a construir imagens, tal. O que diferencia uma lente de outra? Você tem dois fatores que diferenciam. Por exemplo, o comportamento convergente e divergente é diferenciado pelo tipo de lente. Se ela é borda fina, borda grossa, tananã.
Mas uma vez que você tenha lentes convergentes, o que diferencia uma lente convergente de outra lente convergente? O quanto ela converge. O que vai diferenciar uma lente divergente de outra divergente? O quanto ela diverge. Então, existe uma medida chamada vergência que vai medir exatamente esse comportamento. A vergência, gente, por definição, é 1 sobre foco. Aí você começa a entender por que que a equação de Gauss usa 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Né? Porque eu olho para a equação de Gauss e falo, mas por que 1 sobre F? Porque, na verdade, 1 sobre F é uma grandeza que caracteriza a lente, que é o grau dela, é a vergência. Tá bem? A vergência dela é 1 sobre F. Importante, isso aqui precisa estar em metros, tá? E aí, portanto, no sistema internacional, né? E aí, portanto, qual que será a unidade de vergência? Será metro a menos 1, tá bom? A gente não usa metro a menos 1, embora seja. A gente usa uma unidade chamada de dioptria. Então, por exemplo, depois eu falo sobre isso. A dioptria, gente, é o que você chama de grau. Então, quando você fala assim, eu fui no oculista e eu tô com 1,25 grau. É 1,25 dioptria. Se você colocar 1,25 aqui, ó, e resolver a conta, você sabe exatamente o foco da lente, tá? Por exemplo, eu tenho 1,25 em um dos olhos. Então, ó, 1,25 igual a 1 sobre F. Não, não, então, o grau é 1,25. Vai importar se é positivo ou negativo. Isso é uma outra coisa. A gente chega lá. Então, vamos lá. 1,25 graus. 1 sobre F igual a 1 sobre 25. Então, igual a 1,25. Então, F igual a 1 sobre 1,25. Tá? Quanto que dá isso? Carlos, não faz essa risadinha de saco cheio de mim. Você vai sentir falta de mim. Vai o caralho, né, Carlos? Valeu. 0,8. Não, deve estar errado isso. Não sei. Tá certo? 0,8 metro. Ou seja, o meu foco, a lente do meu foco tem 80 centímetros. Ou melhor, o foco da minha lente. A lente do meu foco é bom. Tá? O que é interessante perceber, né? Quanto maior for o grau, menor é o foco. Então, essas lentes de grau grande são lentes que têm um comportamento muito intenso. Né? Ou uma lente vai ser muito convergente, ou vai ser muito divergente, isso se o grau for maior. Tá bom? Outra coisa que eu preciso contar para vocês é o seguinte: aí já entra mais um pouco na curiosidade, tá? Como que os caras constroem a lente, velho? Tá, beleza. Eu sei que é 1 grau e pouco. Por exemplo, a minha lente ela é convergente. As duas. Na verdade é bifocal. Mas é convergente, basicamente. Então, como que o cara monta a lente, né? Quais são as especificações? Tem uma equação chamada equação dos fabricantes de lentes. Puta nome louco, né? Você tem, sei lá, equação de de Broglie, equação de não sei quem, aí tem equação dos fabricantes de lente. Quem escreve essa equação pela primeira vez é um cara chamado Halley, Edwin Halley, que é o mesmo cara que descobriu o cometa Halley, tá? Olha que bonita a equação para você montar uma lente, gente. Se você quiser montar uma ótica um dia, ó. Óticas Danilo, óticas Ursinho Polar. Zoom. Só que é a equação de Halley, os fabricantes de lente. Ó, 1 sobre F é igual a essa birosca, tá? Eu coloquei, gente, não é para decorar, nem para, se não quiser copiar, nem precisa. Só para a gente ver do que depende a lente. Aqui é o grau, vergência. O que vai interferir, o que interfere na vergência da lente? O índice de refração dela, que aí vai depender do material da lente. Hoje em dia as lentes são feitas de acrílico, por exemplo. O N do meio normalmente é 1. Ninguém usa lente para nadar, né? A gente usa lente no ar. Então aqui normalmente é 1.
O que que é R1 e R2? A gente está trabalhando aqui, pessoal, com lentes esféricas, não é? As lentes esféricas são lentes, por exemplo, assim, ó, bicôncavas. Ó, isso aqui é uma lente de borda grossa, tá vendo? Ó? Você pode ter lente biconvexa. Lembra que a gente desenhou vários exemplos de lentes? O que que acontece? Você percebe pelas lentes, perdão, você percebe pelas lentes que normalmente ambas as faces são pedaços de circunferências. Então, por exemplo, o que que são esses R's da equação de Hallen? São os raios das lentes que você vai montar. Então, por exemplo, eu quero montar uma lente biconvexa, tá? O meu cliente ele vai precisar de uma lente convergente, eu quero uma biconvexa. Para montar a biconvexa, eu tenho que escolher um raio para essa lente de fora aqui, ó, e um raio para a parte de dentro. Consegue imaginar uma circunferência aqui, ó? Quanto maior for o grau, que ó, para o grau ser pequeno, para o grau ser grande, o foco tem que ser pequeno. Então, dependendo do quanto eu escolho essas medidas dos raios aqui de cada face, eu consigo ter uma vergência apropriada, tá? Então, quando os caras vão fazer, se vocês um dia forem fazer oftalmologia, vocês vão ouvir falar bastante dessa equação aí dos fabricantes de lentes, tá? Essa equação também é usada, pessoal, para fabricar lente não só de óculos, tá? De microscópio, de telescópio. Cara, isso é super importante para a física. Beleza? Bom, agora vamos ver onde estão os problemas, né? Então, isso aqui é tudo numa situação normal, é isso. Vamos começar com a hipermetropia. Hipermetropia. Oi. Quanto maior o grau, menor o foco. Porque, ó, o grau não é 1 sobre foco? Então, inversamente, né? 15, 1 sobre 15. Coloca em centímetro, tá? O grau, o foco você coloca em metro, perdão. Então, se você colocar 15 aqui, vai dar zero. Não, não pode, isso é muito pequeno. É muito pequeno. Porque, ó, quanto que é 1 dividido por 0,15? Carlos, vê aí. Desculpa, né? Eu faço aqui, vai. Não pode ser 15. Não, pode até ser, mas coitado da pessoa. Vai dar quase 7 graus. 6. Ah, então tudo bem, faz sentido. Deu 6,7 graus. Tá? Eu tinha uma professora de física, curiosamente ela me dava ótica. Ela tinha 11 graus de miopia. 11 graus. O óculos dela era super grosso. Miopia é foda, né, cara? Normalmente quem tem miopia é bem bravo o mesmo negócio. Ó, primeiro eu vou colocar o olho do hipermétrope e depois o olho com óculos, tá? Então, qual que é o problema do hipermétrope, gente? Uma das coisas que a genética nos proporciona é, dentro das variações genéticas que a gente tem todas, é a variação do forma do globo ocular. A forma do globo ocular é uma característica genética, tá? Por exemplo, famílias que têm míopes, geralmente as gerações seguintes acabam tendo miopia também, tá? Não estou dizendo que seja só genético. O que que acontece? Em algumas mutações genéticas, o olho ele pode ser mais achatado do que o normal ou mais fino do que o normal. E é justamente aí que nascem os dois principais problemas de visão. Por quê? Vamos imaginar, gente, a imagem ela tem que ser feita na retina, tudo bem? Ela tem que ser feita na retina. Só que imagina, por exemplo, que o olho da pessoa é um olho um pouco mais fino, né, mais alongado por conta das variações genéticas. O que que acaba acontecendo, gente? Ó, a luz entra no sistema córnea cristalino. Uma vez que ela entra no sistema córnea cristalino, ela faz isso aqui, ó.
Bem, que tipo de problema essa situação causa? Você está observando que os pontos não estão se encontrando no mesmo lugar. Então, esse cara não está enxergando esse ponto nitidamente. O que que ele faz normalmente para resolver o problema? Afasta. Agora você entende por que ele afasta. O hipermétrope ele tem a tendência de afastar para que esse ponto venha para cá, ó. Porque do jeito que está aqui, porque qual que é o problema? Esse ponto próximo dele aqui, ó, não é 25, é menos. É menos. É menos. Então ele vai afastar o objeto. Instintivamente ele vai afastar o objeto, tá? Bom, gente, eu não tenho como reformar o olho da pessoa. Eu não tenho como desachatar o olho da pessoa, né? Se eu pudesse, eu faria isso aqui, ó. Aí o olho achatava. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode corrigir este problema introduzindo uma segunda lente aqui. O que que essa lente precisaria fazer? Pensa, não tenta lembrar da tua aula do ano passado. Pensa, o que que essa lente precisa fazer? Ela precisa dar uma concentrada no raio. Porque assim, o raio, ele já vai sofrer uma convergência no cristalino. Só que essa convergência que ele sofre no cristalino não é suficiente para formar a imagem aqui dentro. Então, o que que eu faço? Eu meto uma lente aqui no meio, ó. Isso, globo ocular encurtado. Globo ocular encurtado. Ó, tá bom? Aí o que que vai acontecer com a luz? Pontinho tá aqui, bonitão. Taranã. Ó, antes do raio acessar o sistema córnea cristalina, ele já vai dar uma convergida, digamos, tá? Dá dinheiro no oftalmologia, hein? Ai, professor, eu vou fazer por paixão. Nossa, ficou horrível, gente. Mas tudo bem. Ó, esse aqui ficou muito forçado, peraí. Ele converge um pouquinho, depois termina de convergir maravilhosamente bem. Agora veja só qual que é a situação curiosa, gente. Esse aqui é o ponto próximo do hipermétrope. Esse aqui é o ponto próximo do hipermétrope, tá? É onde ele está, onde ele pôs o objeto. Agora, a partir do momento que esse raio entra aqui e converge, ele vai enxergar uma imagem como se a imagem estivesse aonde? No ponto local dele, no ponto original. Então é como se, ao fazer esse tipo de dispositivo, a própria lente afastasse o objeto dele, né? Porque assim, ele não enxerga de longe, de perto. Então ele faz o quê? Isso aqui. Uma vez que ele está com a lente, está aqui, a própria lente já está fazendo isso. Então, por exemplo, que é o meu caso, né? Eu não enxergo de perto. Nem de perto nem de longe. Mas não de perto. O problema do de perto, como é que eu resolvo? Eu ponho o óculos com lente convergente, a lente convergente, ela mesma afasta um pouquinho a imagem para mim, tá? E agora enxergo ela com nitidez, tá? Beleza? Agora você já imagina o que vai acontecer no míope, né? Olho míope.
Míope é o contrário. Ou miopia. Então vamos lá. No caso do olho míope, o problema também é de formação da irregular, do globo ocular. No caso do olho míope, é exatamente o contrário do hipermétrope. Do hipermétrope, porque o olho é um pouco achatado, ou melhor, afinado, a luz acaba se encontrando pós-retina. No olho do míope, ela vai encontrar antes da retina. Então você tem aqui o nosso objeto, ele vai lançar raios de luz. Os raios vão convergir a hora que entrarem no cristalino, mas vão se encontrar aqui. Então, é como se o olho do míope ele fosse achatado na horizontal, né? O olho do hipermétrope ele é achatado na vertical, tá? Aí o que que eu deveria fazer, né? A ideia seria tentar fazer com que esses raios se encontrassem mais para trás. Como a gente não pode mexer no globo ocular em si, né? Ou não pode aproximar a retina, nada disso, eu vou tentar usar uma lente para corrigir esse problema. Nesse caso, gente, o que que a lente tem que fazer com os raios antes deles entrarem no olho? A hora que os raios vierem aqui, ó, ela tem que fazer isso aqui com o raio, ó, abrir um pouco mais, para que eles cheguem no cristalino mais abertos. Na medida em que eles conseguem chegar mais abertos, eles conseguem se encontrar depois ali. Então eu vou precisar de uma lente que espalhe os raios. Espalhe os raios. Que é a lenda de bordas grossas. Grossas. Olha lá. Isso aqui ficou melhor. Ó, aqui tá a lente justaposta, né? Antes do olho. O raio vem, bate na lente e abre. Quando o raio abre, ele entra no cristalino, aí ele consegue convergir. Tá? Beleza? Aí, tá aí agora, agora eu estou me fazendo uma pergunta aqui que eu não estou sabendo responder, mas eu preciso pesquisar sobre isso. Por que que tem cirurgia para miopia e não tem para hipermetropia? Isso é muito injusto. Muito injusto. Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho, é achismo, 100% achismo. Ele vai mexer no foco do cristalino. É o único lugar que eu consigo imaginar que ele vai mexer no foco do cristalino. Agora, a questão é a seguinte: ele vai tornar o cristalino menos convergente aqui. Porque o que que a lente precisa fazer no míope? Espalhar a luz. Então, o que que ele vai tentar fazer no cristalino? Talvez mexer aqui para conseguir fazer o cristalino. Eu não sei, cara. Agora, ei, não sei como que funciona essa operação. E por que que pode ir para uma, mas não pode ir para outra? Bom, Professor, uma dúvida. Tá me ouvindo? pode falar, estou te ouvindo. Quando a gente vai piorando, o que que significa fisicamente? Que Quando? a visão vai piorando com o tempo. Ah, então, aí é um outro. Porque assim, tem várias coisas que podem acontecer na visão, que vão tornando ela pior. Por exemplo, a miopia geralmente vai piorando também, com o tempo. Né? Ou ela vai mais rápido, ou ela vai mais lenta, mas ela vai piorando. Um dos problemas mais comuns que acontece, que vai piorando a vista das pessoas, é o desgaste dos músculos ciliares. Porque assim, gente, vamos lá. Musculatura é musculatura em qualquer lugar do corpo. Como é a musculatura de uma pessoa de 50 anos, tipo eu? Entende? É flácida. Assim, infelizmente, não tem musculação para músculo ciliar. Isso vai acontecer com qualquer um.
Você pode perceber que normalmente os problemas de visão eles ficam mais acentuados depois dos 40 anos, tá? Isso acontece por problema nos músculos ciliares. Segundo, o cristalino vai perdendo a moleza, digamos assim, ele vai ficando mais rígido. Então você vai tendo mais dificuldade para fazer o ajuste do foco, né? E aí surge a presbiopia, que é o problema de gente velha. Se você, vocês vão ver, gente, com 40 anos é foda, cara. Como eu usei óculos a vida inteira, na verdade, quando chegou nos 40, eu achei que eu tivesse ficando cego. Porque, tipo assim, eu já sabia que eu não enxergava bem. Só que, tipo assim, eu comecei a acordar e foi, mano, foi um reloginho, juro. Eu fiz 40 anos, começou. Começou assim, no final do dia, eu percebia que a minha cabeça estava doendo, quase sempre, e que eu não conseguia mais, eu ficava assim com as coisas, ó. Não conseguia mais ler. Aí o cara falou, ó, você tá com presbiopia. A presbiopia, o problema é exatamente aqui, ó, tá? Vamos colocar ela aqui. Os músculos ciliares. Oi. Ah, então existe. E o que que eles fazem na cirurgia? Tá falando aí? Ó lá, é na córnea o negócio. Não é nem no cristalino, então é na córnea. Eu vou colocar aqui, ó, problema dos músculos ciliares. Músculos ciliares. Porque o que que acontece, né, gente? Uma pessoa com visão normal, ela consegue enxergar no ponto próximo e consegue enxergar no ponto remoto, tranquilamente. Para fazer isso, os seus olhos eles têm que fazer um sistema de acomodação. Quem faz isso é o cristalino. O que que acontece? Quando o cristalino começa a ter problemas por causa dos músculos ciliares, a história é a seguinte. Aqui estão os musculinhos, ó, atrofiados. E qual que é o problema, então, deles estarem atrofiados? Quando eu precisar que o foco dessa lente seja um foco pequeno, quando eu precisar que ela concentre muito os raios, é que vai dar merda. Por isso que o presbíope, ele tem dificuldade de enxergar de perto. Ele olha de perto aqui e fica embaçado. É a tal da vista cansada que se fala, né? Então, o que acontece? Se você colocar um objeto muito pertinho, o que que o raio tem que fazer? Ele tem que concentrar muito. Ele não consegue. Ele faz isso aqui, ó. A tal da vista cansada é um problema que tem quase a mesma natureza da hipermetropia, tá? Beleza? E isso aqui dá em muita gente, depois dos 40 anos. No meu caso, por exemplo, eu tenho isso, fora do estágio, né? E tenho a miopia. Aí, nesse caso, quando a pessoa tem problema de enxergar de perto e de longe, ela usa a lente que tem dois focos. Então, por exemplo, a minha lente, essa lente aqui, ela tem dois focos. A parte de baixo da lente, ela é convergente. Então, por exemplo, quando eu quero ler, eu olho por baixo da lente. Por baixo, do meio para baixo. Se eu tentar olhar para vocês do meio para baixo, aqui, ó, vocês ficam embaçados. Para eu enxergar vocês, que estão de longe, eu tenho que enxergar por aqui, ó. Vocês já repararam que eu fico assim, dizendo nada? Eu tô ajustando o foco. Velho total. Falta só aquela porra para amarrar o óculos assim, né? Puta, aí acabou, gente. Nossa, vai ser foda. Marcelão dá aula assim, né? O Marcelão ele tem um colar de óculos, cara. Eu vou chegar nessa idade ainda que tipo, você dá um foda-se pro mundo. Você perde completamente a. Bom, enfim, fala, cara. Então, no caso do astigmatismo, aí é mais sério ainda, cara. O que que acontece?
O problema do astigmatismo ele está associado a um problema na superfície do cristalino, porque, tipo assim, o nosso cristalino ele é uma lente, certo? E ela precisa ser uma lente esférica. O que que acontece no cristalino de pessoas que têm astigmatismo? Ele tem algumas irregularidades, tá? Inclusive tem uma anomalia, né, visual chamada astigmatismo temporário. Por exemplo, talvez já deva estar acontecendo com vocês. Sabe quando você tem uma crise de coceira de olho? Você coça, 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 coça. A hora que você abre, o olho está tudo embaçado. Aquilo é astigmatismo temporário. Porque você fica forçando o olho, essa membrana que é gelatinosa, ela vai meio que deformando. Quando a pessoa tem isso deformado, qual que é o problema? Imagina que isso aqui é a retina. Quando você põe um ponto aqui, ó, é como se cada protuberância dessa aqui se comportasse como um cristalino diferente. Então você tem uns bagulhos assim, ó. A luz vai entrando, só que aí, aqui na retina, vai começando a formar uma imagem aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quem tem astigmatismo vê em duplicidade. Tipo assim, você lê um bagulho, por exemplo, se eu tirar o óculos, ó, tô vendo duas lâmpadas aqui. Não, não exatamente duas, mas parece que a cena deu uma desborrada, assim, né? Por quê? Você tá vendo várias coisas, entendeu? Tá? O astigmatismo, a gente corrige com uma lente chamada cilíndrica, que eu não sei exatamente como ela funciona. A gente tem que estudar ela, tá? E até onde eu sei, eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas acho que não tem cirurgia também. Ou tem, para astigmatismo, você sabe se tem? É, exatamente. A minha prima chegou a descolar a retina, de tanto coçar o olho. Tá? Hã? Tem para astigmatismo também? Você vai fazer oftalmologia? Tá interessada no bagulho? Beleza? Sim. Você tem só astigmatismo? Só? Fala, Fê. Você pergunta. Exatamente. Por exemplo, por que que ficar olhando muito para longe cansa? Porque você está usando muito músculo ciliar, né? Quando você ficar olhando muito, muito para um lugar muito fixo, assim, você vai forçando, isso acaba dando chega dando dor de cabeça. Porque são músculos, né? A gente está contraindo toda hora aqui, tá? Sim. Eu já ouvi várias coisas sobre essa história, né? De por que que tem muita miopia com astigmatismo. Já vi gente falando que é por causa do estilo de vida das pessoas, porque assim, como a gente é de uma geração que usa muito computador, a gente acaba ficando enxergando as coisas muito de perto. Então você vai acabar forçando o seu olho a enxergar dessa forma. E isso aparentemente deve dar prejuízo. Sabe aquela coisa? Minha avó fazia muito nessa época. Não fica perto da televisão, você vai ficar cego. Como se o negócio fosse uma bomba atômica, né? Mas com certeza isso deve dar problema. O pessoal fica muito no computador. Comum acontecer junto, né? É, tá bom? A gente se precisa. Tá ajudando o quê? Dá uma fechadinha no olho. Ah, então, mas não é todo mundo que faz isso, eu acho. Você tem miopia? Você tem miopia? Então, geralmente míope faz isso, né? Fica assim, ó. Eu acho que esse movimento do míope, principalmente do míope de fazer assim, eu acho que tem um pouco a ver com a tentativa de corrigir o formato do olho. Você meio que aperta o olho de alguma forma, e isso deve posicionar a retina de uma maneira um pouquinho melhor. Eu acho, tá? Ah, cara, a minha filha fazia a mesma coisa. Uma vez eu peguei ela lendo assim, ó. Eu falei, o que que você tá fazendo? Ela, pai, eu enxergo melhor assim. Eu falei, ah, não, vou um pouco por isso aqui, não vai rolar, não. Eu estou enxergando assim, ó. Tá lendo assim. É, aí você amarra um elástico aqui. Ai, gente, beleza. Escuta, faz um favorzinho pra mim. Completa aí o quadrinho, vai, pra gente acabar logo com esse negócio.
Fala. Lente convergente, exatamente. É, eu esqueci de colocar, né? Lente convergente. Convergentes. Tá? Então, é miopia divergente, lembra da piada do zoológico? Ah, presbiopia e hipermetropia convergente. E o astigmatismo é lente cilíndrica, tá? Que a gente não estuda. Beleza? Completaram aí? Essa tabelinha está na página, acho que 97. Ó, o olho um. Nossa, o que tá acontecendo? Ah, o olho um ele tá míope, né? É a questão 7. Eu esqueci de falar. É a questão 7, gente, na página 97. É só para associar o olho com o problema. Associa aí o zóio com o problema. O zóio com o problema. Ele fala assim, ó. Associe cada item da coluna ABC com o respectivo esquema de formação de imagens nos desenhos. Observa que no olho número um, a imagem está se formando antes da retina. Não, está formando na retina, né? Está formando certinho na retina. No olho 2 está formando antes e no olho 3 está formando depois. Então, olho normal para o 1, para o 2, olho míope, que daí eu precisaria da lente divergente, né? E no olho 3, o hipermétrope, que é a lente que concentra, eu preciso da convergente.